Será que finalmente teremos a nossa série live action do Darth Vader? Pois é, acabou de rolar mais uma convenção lá nos Estados Unidos e o Hayden Christensen, ator que interpretou o Darth Vader na trilogia prequel, falou sobre sua expectativa para voltar para a segunda temporada de Ahsoka e também deu umas pistas sobre o futuro do personagem, tanto do Anakin quanto do Darth Vader aí no universo de Star Wars. Então será que agora vai sair finalmente uma série ou um filme do personagem? Vem comigo porque hoje a gente vai discutir tudo isso e também vamos falar um pouquinho da segunda temporada de Ahsoka e esse rumor forte aí que tá rolando de que o próprio Ewan McGregor pode ter confirmado uma segunda temporada do Obi-Wan sem querer. Então chega mais, já vai se inscrevendo no canal se você quiser ficar por dentro de todas as notícias de Star Wars e não perder os próximos vídeos. Bom, para isso a gente vai aqui pro site da Collider, que é um site de muita relevância e muita credibilidade lá nos Estados Unidos. E aqui eles bateram um papo com o Hayden Christensen diretamente da Fan Expo lá em Boston. Então vamos lá. A franquia de Star Wars tem a chance perfeita de trazer Hayden Christensen de volta e veja como isso pode acontecer. 2 décadas após o fim de seu papel na franquia, os fãs finalmente abraçaram Hayden Christensen como um membro da família Star Wars. E houve inúmeras sugestões sobre como trazê-lo de volta. O próprio ator percebeu e recentemente falou sobre o que pode lhe interessar em um retorno ao papel de Anakin Skywalker. Destes, um filme focado em Darth Vader em seus primeiros anos parece ser o mais promissor, e Christensen já tem experiência com o traje, lembrando que ele chegou a vestir o traje nas últimas cenas de Vingança do Sith. Se a franquia está com dificuldades para correr riscos e insiste em reviver personagens mais antigos, então o Darth Vader é provavelmente a opção mais óbvia, e tal ideia poderia ajudar a reunir uma base de fãs dividida se for executada corretamente. Então beleza, já temos uma coisa interessante aqui. Obviamente o Hayden Christensen ele gostaria de viver o Vader em um filme. E a gente sabe que a Disney e a Lucasfilm estão batendo cabeça e não estão conseguindo acertar 100% ali nos seus projetos. Tem coisas que vão bem, como Andor temporada 2, como The Mandalorian 1 e 2, e tem coisas que vão mal, como o episódio 9, como The Acolyte, como outras séries. Então, a estratégia que a gente está vendo a Disney adotar tanto para Marvel quanto para Star Wars é diminuir o número de séries pro Disney Plus, voltar a focar no cinema e tentar jogar no seguro. Por isso que a gente vai ter The Mandalorian e Grogu no ano que vem, que é uma aposta muito segura, e o filme da Rey, que era uma aposta mais ousada, está em stand-by até eles arrumarem o roteiro. Então, um possível filme do Vader ou uma possível série do Vader seria uma aposta mais do que segura. E aqui, essa opção de um filme focando nos primeiros anos do Vader seria muito interessante, porque a gente já teve diversas histórias dessas nas HQs e foram muito boas. Então talvez adaptar algumas delas em um filme possa ser um caminho seguro e legal aí da gente ver tudo isso em live action. Mas vamos lá, vamos continuar porque tem mais coisa aqui pra gente comentar. Hayden Christensen finalmente foi acolhido pelos fãs de Star Wars. Quando a trilogia prequel estrelou há mais de 25 anos, poucos filmes causaram tanta divisão e receberam tantas críticas. Algumas críticas sobre o roteiro e a direção eram inteiramente justificadas, mas os fãs levaram as coisas a extremos desnecessários, intimidando os atores envolvidos por uma série de filmes que apresentavam falhas, mas não por culpa deles. Sim, Hayden Christensen às vezes teve dificuldade para criar sua atuação, mas mesmo grandes atores tiveram pouco com o que trabalhar usando as direções e os diálogos que receberam. Isso aqui não é segredo para ninguém, né? A recepção na época das prequels foi muito pesada, tiveram atores e membros do elenco que passaram por maus bocados ali, como o próprio Jake Lloyd, que interpretava o Anakin jovem. Ele chegou a ter muitos problemas com drogas anos depois, abuso de substâncias. O próprio Jar Jar Binks, né, o nosso querido Ahmed Best também, quase tirou a própria vida. Então teve muito peso, assim, muitas críticas pesadas que passaram do ponto em relação a alguns membros do elenco, e um deles foi o Hayden Christensen, que mesmo sendo o protagonista de uma das maiores trilogias da história do cinema, depois disso quase não teve oportunidades em Hollywood por causa desse estigma da sua má atuação, que, vamos combinar, a gente já sabe disso também, tem ali uma grande parcela da direção do George Lucas, que era como ele queria que fosse interpretado o personagem. Com o passar do tempo e o crescimento de uma geração inteiramente nova com as prequels, os fãs começaram a reavaliar Christensen e sua atuação. O próprio ator havia se retirado em grande parte da vida pública, o que foi lamentável, pois ele nunca teve uma chance justa de interpretar Anakin corretamente. O fato de The Clone Wars ter dado uma nova dimensão ao seu personagem também ajudou, e os fãs começaram a torcer
torcer para que ele pudesse retornar ao papel. De fato, a Lucasfilm percebeu isso e Christensen retornou à franquia com a minissérie Obi-Wan Kenobi e a primeira temporada de Ahsoka. Em ambas oportunidades, o verdadeiro talento de Christensen como Anakin ficou claro. O próprio ator certamente aprecia a resposta do fandom, já que ele tem participado de muitas convenções ultimamente e recentemente deu algumas ideias sobre como seu personagem poderia retornar à franquia. Pequeno parênteses aqui, bora já falar de Obi-Wan Kenobi. Teve aqui nesse fim de semana a Fan Expo Boston e lá a gente teve o reencontro do Hayden Christensen com o Ewan McGregor em um dos painéis. E muitos sites especializados de Star Wars, tanto aqui do Brasil quanto lá da gringa, estavam repercutindo uma notícia de que o Ewan McGregor teria confirmado que teríamos uma segunda temporada de Obi-Wan e uma fala dele com o Hayden ali no palco, como se tivesse vazado algo. Mas tempos depois, foi apurado e também, vamos ser justos aqui, vários portais vieram e fizeram essa correção, dizendo que, na verdade, a fala dele era em relação à segunda temporada de Ahsoka. Tinha dado a parecer que ele estava falando, já estamos filmando a segunda temporada de Obi-Wan, mas, na verdade, ele estava falando sobre Ahsoka e ele comentou, eu acho que eles já estão filmando a segunda temporada, o que de fato está acontecendo. Então, vamos fechar esse parêntese. Agora, em relação ao Anakin em Ahsoka, nessa segunda temporada também já foi divulgado e repercutido que o personagem do Anakin ele vai ter uma participação muito mais relevante. Ele não vai ser só um cameo, ele vai ser ali o mestre da Ahsoka novamente durante essa jornada dela no desenrolar da segunda temporada. Então a gente já tá vendo um maior destaque pro personagem nessa segunda temporada, que abre portas aí pro personagem do Anakin e o Hayden Christensen terem mais peso em outros projetos também, tanto como o Fantasma da Força nessa época da Nova República aí com a Ahsoka, tanto projetos que peguem uma parte mais antiga de Clone Wars e também tem toda a possibilidade dele interpretar o Vader, seja num filme ou numa série, mas a gente já vai ver aqui a frase dele. E o Hayden Christensen tem algumas ideias para a história do Anakin. Na Fan Expo Boston, Hayden Christensen foi recentemente questionado sobre o que o levaria a continuar a interpretar Anakin novamente. Sua resposta foi encorajadora e bastante entusiasmada. Eu adoraria fazer mais do Anakin na era de Clone Wars também. Eu acho que há algumas histórias divertidas para contar, e se isso significasse que eu poderia usar um sabre de luz com o Ewan McGregor novamente, seria incrível. Então aqui ele tá falando, ele tá vendendo o peixe dele, né? Uma minissérie de The Clone Wars com o Hayden Christensen, com o Ewan McGregor, com a atriz da Ahsoka mais jovem também, claro, todos ali rejuvenescidos, né? E você fazer uma temporadinha com 8 episódios, pequenas missões das Guerras Clônicas com esses personagens, seria um sucesso. Putz, eu adoraria ver isso, porque Clone Wars é uma das melhores séries de Star Wars e você fazer isso em live action, pra mim, seria um baita acerto. Continuando, claro, talvez seja um pouco tarde para isso, já que as Guerras Clônicas não deixou muito a ser explorado. Felizmente, Christensen tinha outra sugestão que certamente chamaria a atenção. Eu adoraria fazer mais coisa na linha do tempo do Vader. Acho que ainda há coisas boas e substanciais para explorar. Se os poderosos decidirem que um spin-off do Vader é algo que querem ver, eu estaria lá num piscar de olhos, 100%. Eu adoraria. Seria incrível continuar explorando esse personagem em ambas as eras. Tudo isso seria muito divertido para mim. Bom, e aqui a gente tem também então uma outra sugestão do Christensen, e essa eu acho que tem até mais chances de rolar, porque aí seria o Christensen dentro da armadura do Darth Vader, não precisaria mostrar o rosto dele, então não precisaria rejuvenescer ele digitalmente, e abre espaço para essas aventuras do Vader que a gente explorou um pouco nos quadrinhos e nos livros e que não tem nada em live action. E a gente tá falando do Vader, que é o personagem mais popular e mais amado aí da cultura pop, se bobear. Então eu sei que tem muita gente que fala, pô, o Vader funciona aparecendo pouco, em doses menores, como foi em Rogue One, como foi em Obi-Wan Kenobi. Não sei se você fizer uma série com ele como protagonista, se isso não vai diluir o personagem, sabe? Vai saturar. Eu discordo, eu acho que assim, o Darth Vader, ele tem realmente essa presença imponente, onde ele aparece, a cena dá um brilho a mais, mas se você acompanha os quadrinhos e os livros, você sabe que ele consegue muito bem segurar, e ele tem um estofo, tanto na parte emocional, quanto na parte de ação, que justifica sim ele ser um protagonista de uma série. E eu acho que ver isso em live action seria um grande acerto, principalmente também
comercialmente, né? Porque assim, em toda a história aqui do canal, de longe, a série que mais deu audiência, que mais deu hype, foi Obi-Wan Kenobi, porque tinha justamente o Darth Vader em live action. Então, se Star Wars está agora nessa fase de pouco interesse dos fãs, de uma audiência um pouco mais baixa, uma série ou um filme do Darth Vader com certeza revigoraria tudo isso. E claro, é uma coisa que teria que ser extremamente bem feita, porém existe já um material base para ser usado, para ser adaptado, que me deixa tranquilo de falar, eu acho que rolaria numa boa. Vamos continuar. Essa não seria a primeira vez que o ator interpretaria Anakin durante sua era de Vader. Já o fez brevemente em Vingança do Sith e permaneceu por trás da máscara em Obi-Wan Kenobi mais recentemente, com James Earl Jones fornecendo sua voz icônica. No entanto, nunca tivemos uma história verdadeiramente focada no próprio Vader em seu auge, então como seria exatamente? Bom, um pequeno adendo aqui, infelizmente James Earl Jones acabou falecendo, né? E ele acabou também assinando um contrato ali com a Disney que daria os direitos deles continuarem usando a sua voz, obviamente tratada com inteligência artificial, no caso do personagem do Darth Vader. E isso gera muita discussão, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, então eu acho que uma série do Darth Vader tendo ainda mais esse aspecto, ela com certeza geraria muitos debates sobre essa questão de uso de inteligência artificial, sobre os direitos dos atores, então é mais um componente aí que, queira ou não, acabaria gerando um hype para a série e toda essa discussão. E aqui, para finalizar, eles colocam uma sugestão do que poderia ser uma história do Darth Vader. À primeira vista, pode se perguntar por que Star Wars precisaria de um novo spin-off de Darth Vader, afinal a franquia já depende demais da nostalgia, isso é verdade, por personagens anteriores, e Vader seria talvez o exemplo mais óbvio. No entanto, tudo que vimos de Star Wars nos últimos anos indica que eles pretendem permanecer no mesmo período. Certamente não é uma situação ideal, mas se eles vão fazer isso, precisa ser feito da maneira certa. Em um momento em que a série está em baixa, trazer de volta seu personagem mais icônico é algo que a maioria dos fãs deveria conseguir embarcar. Bom, aqui o artigo está basicamente concordando com o que eu tinha falado antigamente, eu acho que isso é um ponto bem óbvio até. Da perspectiva dos personagens, também há muito a explorar. Concentrar-se nos primeiros anos de Vader em sua carreira seria uma ótima maneira de mostrar uma evolução para um matador de Jedi e uma verdadeira força da natureza, algo que apenas os romances e os quadrinhos conseguiram retratar bem. Filmes como Rogue One também conseguiram utilizar técnicas modernas de filmagens e câmeras indisponíveis na trilogia original para envolver Vader em uma atmosfera ainda mais horripilante quando visto do outro lado, com a famosa cena do corredor em Rogue One. De qualquer forma, tal ideia deve ser intrigante até mesmo para os fãs mais céticos de Star Wars, e se puder ser transformada em uma boa história, isso por si só já poderia valer a pena de ser explorado. Então é isso aí, eu assino embaixo aqui do pessoal do artigo, concordo também, quero saber de vocês. Vocês acham que a gente precisa de uma série ou um filme do Darth Vader, ou a gente realmente tem que virar a página e começar a pensar em outras coisas novas, como Starfighter que tá vindo aí, o filme da origem dos Jedi? Me conta aí, vamos debater aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Muito obrigado Felipe Bertanha, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mode Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes, Christian Pereira por serem membros apoiadores, obrigado a todos os outros membros por manterem esse canalzinho aqui de pé. Vejo vocês na próxima e this is the way.